processo partiu para cima deles e diz o texto que ele os deixou desnudos e feridos. E eles saíram envergonhados daquela casa. Então Lucas vai usar essa palavra subjugando-os. Então o processo saltou sobre eles subjugando-os. Essa é a mesma palavra que o Senhor usou em Mateus 20, Marcos 10 e 1 Pedro 5, 3. Não como os que subjugam. Porque aqueles que subjugam representam a autoridade de Satanás. Aquele que subjugou aqueles judeus, filhos de Seva, foi um espírito imundo. Ele os subjugou. Não como subjugadores dos que vos foram confiados. Tremenda responsabilidade. Na medida que o Senhor disciplina anciãos, então ele pode confiar, não perca essa palavra aí, irmão, algo a eles, como falamos ontem. Quanto mais disciplina do Senhor realmente conhecemos, quanto mais nós conhecemos o que significa sentença de morte, espinho na carne, quanto mais essas coisas são reais e não teóricas para nós, então mais o Senhor pode nos confiar. Porque se o Senhor nos confiar mais do que a disciplina que Ele realizou em nós, Ele sabe que nós estaremos em um grande perigo. Então o Senhor vai nos confiar na medida da sua disciplina. Na medida em que sua disciplina for recebida de suas mãos. Eles vos foram confiados. Então não os subjuguem, não os dominem, mas tornando-se os anciãos modelos, e aqui a palavra é tipos, modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E aqui queria destacar uma última palavra para comentarmos alguns minutos sobre João e concluirmos. Versículo 5. Segundo rogo de Pedro, agora não é aos anciãos, agora é aos jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro no trato de uns com os outros, cingi-vos. Agora aqui nós temos uma linda palavra. Ela só aparece esta vez em todo o Novo Testamento, irmãos. Apenas aí. E aqui nós vemos que a memória de Pedro, mais uma vez, é recuperada em direção ao seu Senhor. Sabe por quê? Ontem nos lembramos. João 13. Embora a palavra lá não seja a mesma, essa palavra é única, como já falamos, já vamos dar o sentido dela. Mas Pedro se lembra quando o Senhor tirou a sua vestimenta de cima e cingiu-se com uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos, para ensiná-los a lição de cooperação. Se eu não te lavar, não tem parte no meu serviço, comigo. Mas agora a palavra que Pedro usa aqui não é a mesma de João 13, para cingir-se. Ela é mais específica, por isso ela é mais preciosa. A palavra que Pedro usa aqui significa aquele avental de escravo. Aquele avental que somente o escravo usava para trabalhar e que o diferenciava de todos os outros homens livres. Ele escolheu essa palavra pelo Espírito Santo e colocou-a dentro desse rogo, em particular, que ele faz aos jovens. Veja aí. Jovens, no trato uns com os outros, vistam todos o avental do escravo. Aquele que diferencia vocês de pessoas livres para pessoas compradas. Sirvam uns aos outros com avental de escravo. Cingi-vos todos de humildade. Que palavra mais preciosa é essa? Porque Pedro aprendeu essa lição. Poucos, como Pedro, sabem que o Senhor resiste aos soberbos. Porque o Senhor resistiu a Pedro mesmo. O Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede sua graça. A graça é um tema muito caro para Pedro. Ele termina sua epístola assim: o Deus de toda graça, 1 Pedro 5,10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Pedro sabe o que é graça, porque ele negou o Senhor e praguejou contra o nome do Senhor. Então, irmãos,
O Evangelho de João começa e termina narrando as pessoas de Pedro e de João. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 21. Então o texto que nós relemos no início, vamos fazer algumas considerações sobre João agora. O texto que lemos no início mostra também o primeiro encontro de João com o Senhor. Diferente do de Pedro, o Simão, que foi levado por André, o seu irmão, para o Senhor, e ouviu aquela palavra do Senhor. O Senhor olha para Pedro e diz: tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Diferentemente dessa situação, quando João Batista aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, ele perde esses dois dos seus discípulos. Quanto mais Cristo é visto e apontado, menos discípulos nós temos. Porque nós não fomos chamados para discipular ninguém. Nosso discipulador é Cristo. Todo o nosso discipulado é a Cristo. Então, quando ele aponta o Cordeiro de Deus, dois dos seus discípulos seguem o Cordeiro. E o Senhor Jesus olha para trás e faz aquela pergunta que nosso irmão já nos lembrou aqui na segunda-feira pela manhã. Basicamente a mesma que foi feita para Salomão. Que me pedis? Que queres? O Senhor percebeu que dois andavam atrás dele e ele faz essa tremenda pergunta. Quanta resposta poderia acontecer aqui? Eles deveriam pedir um tempo para o Senhor e falar: Senhor, já que o Senhor perguntou isso, nos dá 1 hora para responder. Porque a resposta vai ser muito precisa. O que nós queremos? O Senhor estava disposto a atender o desejo deles. Mas então eles fizeram outra pergunta. E que pergunta maravilhosa. A pergunta deles foi: onde moras? Eles queriam o próprio Senhor. Por isso, todos os 5 escritos de João mostram que a lição que João melhor aprendeu, e é a que ele evidencia nos seus 5 livros, não se esqueça, inclusive no Apocalipse, é vida de união com Cristo. Que pena que quando nós olhamos para o Apocalipse, nós só vemos gafanhotos de 1 metro de altura e besta com um monte de chifres. Porque o tema de Apocalipse é o noivo e a noiva. Vida de união com Cristo. Então, já no primeiro encontro de João com o Senhor, isso está evidenciado. Nós falamos ontem que em torno de 103 vezes a palavra permanecer aparece em todo o Novo Testamento. Mais da metade, mais de 50 vezes, a palavra permanecer aparece nos escritos de João. Permanecer. Aqui no primeiro capítulo mesmo, por favor, abra sua Bíblia de novo, João capítulo 1. É dito no versículo 32. João testemunhou e disse: viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar. Aqui está a primeira menção dessa palavra no Evangelho. A palavra é permanecer, traduzida aqui por pousar. Viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. De novo no verso 33, a parte final. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito. No versículo 38, aqui já na relação de João com o Senhor Jesus, veja aí. Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: que queres? E eles lhe responderam: Rabi, onde assistes? Essa mesma palavra também. Onde vives? Onde moras? Onde permaneces? Então a palavra permanecer, como João a usa, significa todas essas coisas. Significa ficar, significa pousar, significa viver, significa morar e também significa permanecer. João capítulo 15. Morai em mim e eu morarei em vós. Se eu morar em vós, se as minhas palavras morarem em vós, vivei em mim e eu viverei em vós. Permanecei em mim. Então João usa essa palavra de modo tão distinto, porque o tema de João é este: vida de união com Cristo. Então, qual é a chave do aprendizado de João? Qual é a nota central do aprendizado de João? É essa mesma. Vida de união com Cristo. Dentre os pares de palavras que nós falamos, que somente aparece 2 vezes no Evangelho de João, há diversas que fazem quadros da vida de união com Cristo. A palavra peito ou seio do Senhor Jesus, ela aparece, a palavra seio aparece em